Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Amaury Alquieri, sou acadêmico do 8º semestre de Agronomia aqui da Unijuí, onde estou cursando a disciplina de Plantas de Lavoura 2. Então nos foi proposto pelo professor Ivan Ricardo Carvalho a elaboração de um trabalho sobre algumas das principais culturas implantadas aqui no Rio Grande do Sul. Então hoje eu vou falar um pouco sobre as doenças e controles nas culturas do trigo, triticale, cevada, azevém, aveia preta, aveia branca e aveia amarela, canola, linhaça, batata inglesa, cana-de-açúcar, mandioca e centeio. Bom, então a gente pode classificar as principais doenças que podem acometer nas gramíneas. Então, o brusone, que vai ser uma mancha com uma coloração castanha, e se essa mancha evoluir, então ela vai formar uma mancha alongada de coloração marrom. A principal forma de controle vai ser através do tratamento de sementes e uma planta bem nutrida, então, porque vai dificultar a entrada do patógeno. A ferrugem, então, que ela é uma mancha alaranjada circular, que ela pode se fazer presente em toda a superfície da planta. Então a gente tem a ferrugem do colmo, a ferrugem da folha, e o principal controle então é antecipar a semeadura. Quanto à giberela, ela é perceptível na espiga ou na panícula, vai ter uma coloração esbranquiçada nos grãos, ou mesmo uma coloração avermelhada quando ela estiver mais evoluída. A utilização então dos fungicidas preventivos é uma das melhores formas de controle. A mancha do halo amarelo vai se iniciar com pontos verdes claros, mas ela pode evoluir para uma mancha ovalada de até 2 centímetros. Então, por ser uma bactéria, a melhor solução é a rotação de culturas com plantas que não sejam hospedeiras dessa bactéria. A mancha estriada, então, ela vai ter pontos deprimidos, formando estrias nos pontos afetados, que podem atingir toda a extensão da folha, com uma pequena margem amarela e um centro marrom. A melhor forma de controle vai ser uns 2 anos de rotação de culturas, sem a entrada de plantas hospedeiras. O carvão não é uma doença tão frequente, mas ela acaba formando uma massa de coloração preta no espaço entre a formação de grãos. Eles ficam visíveis, então quando tem tegumento ele se abre para a liberação dos esporos. A forma de controle então é a utilização de sementes certificadas, cultivares resistentes, tratamento de sementes. O ídio então, quando ele estiver presente, ele vai liberar um pó branco, os tecidos eles ficam amarelados e a presença de manchas verdes na folha. Para controlar, então, a melhor forma são genótipos resistentes ou tolerantes e a utilização de fungicidas sistêmicos. O mosaico comum do trigo, ele vai causar estrias amarelas, paralelas à nervura, então que elas aparecem em todo o limbo foliar. Pode ocorrer a paralisação do crescimento e normalmente, então, vai ocorrer em reboleiras. E o controle, então, é através de genótipos resistentes à doença. Então, entrando nas doenças da batateira, as principais são a murcha bacteriana. Ela vai murchar os folíolos mais novos e geralmente vai aparecer só em uma haste, porém ela pode acometer toda a planta. E a principal forma então de evitar essa doença, como é uma doença bacteriana, é evitar a porta de entrada. Então essa porta de entrada seria alguns ferimentos na planta, até mesmo durante os tratos culturais. A sarna comum, ela afeta as características externas da batata, porém elas podem ser consumidas normalmente. Vai acabar causando uma depreciação por conta do aspecto na batata. Arequeima, então ela é uma das doenças que mais é utilizado fungicidas, que ela afeta a planta em qualquer estágio do desenvolvimento. As folhas vão ficar irregulares, em tons de verdes, e os danos mais severos, então, vão se apresentar em manchas marrons. O controle é através de mancozeb, calda bordaleza, sulfato de cobre e outros fungicidas.
Algumas práticas culturais, então, também auxiliam no controle, como a escolha do local, que evitando uma baixada e pontos de neblina, então vão ficar úmidos por mais tempo. As doenças da canola, então, a canela preta, que o principal efeito vai ser o tombamento, que vai acontecer nos estádios iniciais do desenvolvimento, e o manejo, então, através da resistência genética, a rotação de culturas, manejo de plantas de cobertura e o controle químico com triazóis, que é o único grupo que é liberado para a cultura. O mofo branco, ele acaba causando uma murcha e uma desfolha, vai acabar causando na planta sintomas de cor palha ou marrom, dependendo da região afetada. E o controle através da rotação de culturas, evitar culturas hospedeiras, como a soja, por exemplo, inclusive plantas daninhas. A podridão negra das crucíferas, então ela vai provocar uma mancha foliar circundada por um halo amarelo e vai evoluir para lesões em formato de V a partir da margem foliar. Para controlar, então, são utilizadas sementes com sanidade comprovada, fazer a rotação de culturas, com culturas não hospedeiras, até a decomposição dos restos culturais da safra anterior, e controlar plantas daninhas da família das brássicas. Incorporar os restos culturais também auxilia na decomposição do material. Quanto à linhaça, então, as diversas doenças que podem acometer a cultura da linhaça, a gente destaca as doenças fúngicas provocadas por Fusarium, Melampsora e Septoria. O estrangulamento, então, é o sintoma do início da cultura. Ele pode originar sintomas diversos, por exemplo, o atraso no desenvolvimento da planta, a deformação e descoloração dos caules, necrose do tecido vascular e pigmentações púrpuras nas folhas. O tratamento de sementes é uma das formas mais eficientes de prevenir o ataque durante o processo de estabelecimento das plantas, além, é claro, da rotação de culturas. As doenças do girassol, então, temos a mancha de alternário, que ela vai apresentar umas pontuações necróticas nas folhas, com cerca de 3 a 5 milímetros de diâmetro, e de coloração variável, de castanha a negra. A eliminação dos restos culturais, a rotação de culturas e sementes tratadas e sadias são as principais formas de controlar e evitar essa doença. O mosaico comum do girassol, ele apresenta um mosaico no limbo foliar em áreas verdes claras. Vai reduzir o tamanho da planta e da inflorescência. Novamente, então, a rotação de culturas, para quebrar o ciclo da doença, auxilia nesse controle. O míldio, então, os sintomas eles vão variar de acordo com o estágio da planta. Ele reduz a velocidade do crescimento da planta, vai ficar amarelada no primeiro par de folhas, provoca áreas cloróticas no sistema radicular e provoca galha basal, reduzindo então as ramificações radiculares. Para controlar então essa doença, algumas técnicas como o uso dos genótipos resistentes é a melhor forma de controle e ainda pode ser utilizado fungicidas caso se mostre necessário. Quanto às doenças da cana-de-açúcar, então, a gente destaca o mosaico, que vão aparecer pilhas amarelas e verde pálidas nas folhas, retarda o desenvolvimento das touceiras e inclusive a altura do colmo, utilização das variedades resistentes ao vírus, mudas sadias, e quando afetado, então, a lavoura, ela é indicado a exclusão desse material e fazer a quarentena. A escaldadura das folhas, então, vai apresentar 3 tipos diferentes. Vai ser o latente, que vai ser nos genótipos resistentes, que a planta pode ter o vírus, mas não vai apresentar os sintomas. Danos crônicos, então ela apresenta estrias brancas no limbo foliar, ocasionalmente atingindo a bainha, e sintoma agudo, que vai acontecer nas cultivares suscetíveis. Então vai ser onde realmente vai ocorrer a queima das folhas. Para controlar, então, a melhor forma são genótipos resistentes e tolerantes. A estria vermelha, então,
vai ser uma estria fina, de até 60 centímetros de comprimento na folha, né? Atinge o apodrecimento do ápice da planta. Nas folhas, essas estrias, então, elas são encharcadas, que gradualmente ficam vermelhas. Conforme forem as condições, o apodrecimento pode até atingir o povo. Quando o ambiente, então, é favorável ao surgimento da doença, deve-se evitar o plantio de variedades suscetíveis ou cultivada apenas em solos fracos. Algumas das doenças da mandioca, então, a gente destaca a bacteriose, que são manchas foliares, vai causar uma murcha, e a necrose do sistema vascular e morte de centro. O uso de variedades resistentes, plantio de manivas sadias, rotação de culturas, desinfecção das manivas, inspeção fitossanitária e o consórcio com outras culturas acabam contribuindo para o controle dessa doença. A cercosporiose, ela vai causar manchas necróticas, normalmente são de coloração cinza ou amarelada, e a frutificação do fungo no centro da mancha. Para controlar, então, basta a utilização de variedades resistentes, o plantio de manivas sadias, a rotação de culturas e a desinfecção das manivas. Outra doença, então, que pode surgir no cultivo da mandioca é a antracnose, que vai causar, então, cancros elípticos e profundos nas hastes, jovens e pecilos. Os esporos do fungo, eles são perceptíveis quando a umidade necessária aparece, uma massa rósea no centro das lesões. Ocorre a desfolha e morte dos ponteiros. Então, para controlar, a melhor forma é evitar o plantio de materiais suscetíveis em locais com condições climáticas adequadas, a seleção de manivas sadias e descontaminação das manivas. Então, essa é a minha apresentação e agradeço pela atenção. Eu vou falar um pouco sobre aveia branca em sistema orgânico. Então, o sistema de cultivo orgânico, ele prioriza técnicas especificadas para a otimização dos recursos naturais. A utilização também de métodos culturais, biológicos e mecânicos, dispensa o uso de qualquer molécula sintética, inclusive adubação química. Então, ela só vai se consolidar após passar de um tempo, quando vai se aperfeiçoando o conjunto de técnicas. Quanto às características gerais, então, ela teve origem no Oriente Médio, onde ela era considerada uma planta daninha no trigo. Só após um longo período, então, que ela passou a ser uma planta cultivada. Ela compete em área, principalmente com o trigo, onde é a cultura que ocupa a maior área semeada no inverno, e a aveia entrando em segundo, então, competindo com as outras gramíneas, como cevada, triticale, centeio. Ela apresenta características de maior resistência a doenças, então, comparando todos os tipos de aveia, não só a aveia branca, comparando contra o trigo, porém ela tem uma menor resistência ao frio. Quanto às características morfológicas, então, ela possui um sistema radicular profundo e fasciculado. O caule vai ser ereto, cilíndrico e com entrenós longos. A sua altura média, então, é em torno de 1,20 m, dependendo muito do genótipo e a finalidade. Então, a gente vai ter plantas menores de 1 metro até superiores a 1,5 m. Quanto, então, ao sistema reprodutivo, ela apresenta uma panícula onde ela carrega as espiguetas. Então, essa espigueta ela vai ter em torno de 1 a 3 grãos viáveis. E quando ela começa a senescer, então, o caule ele passa a ser oco. Quanto à área de cultivo, então, no Brasil, em 2021, foram semeados aproximadamente 430 mil hectares, porém, a sua maior área de cultivo é no Rio Grande do Sul. O rendimento, então, ele gira em torno de 50 sacas por hectare e a semeadura ela se inicia a partir de 15 de maio a 15 de junho. E o ciclo médio, então, é de 150 dias. Esse ciclo ele vai depender da época de implantação e do genótipo utilizado.
A gente tem genótipos com ciclo de 120 dias ou até ciclo de 180. Então, a utilização da aveia na rotação de culturas. Ela é uma excelente opção quanto na sucessão com o arroz em áreas de várzea, devido às suas características potencializadoras. Em cultivo de soja, ela ocasiona ganhos diretos e indiretos. Então, ela vai ter ganhos diretos na produção do grão, do feno. Indiretos, então, ela vai potencializar o rendimento da soja. E ainda, ela quebra o ciclo de doenças, principalmente para culturas gramíneas como o trigo. Quanto às finalidades, então, ela é a espécie de maior importância econômica, que é a avena sativa. Ela pode ser utilizada na alimentação animal, com a produção do grão, a foragem, ensilados ou até mesmo da planta inteira. Quanto à cobertura de solo, ela auxilia na estrutura química e física, ela reduz a germinação de plantas invasoras, justamente pela camada de palha que fica sob o solo, e reduz também as oscilações de temperatura. Na alimentação humana, então, é utilizado o grão, principalmente dos cultivos orgânicos, por conta da maior quantidade de fibras, carboidratos, proteínas e um composto chamado beta-glucana que auxilia na redução do colesterol. Porém, para a indústria, então, ela deve apresentar algumas características, como o grão maior que 2 milímetros e também facilidade no descasque. Quanto a alguns problemas no cultivo, então, tem uma forte pressão por doenças como a ferrugem. Então, tanto a ferrugem do colmo como a ferrugem da folha. Essa ferrugem, então, ela é característica, ela vai apresentar uma massa alaranjada, que são os esporos. Com plantas invasoras, então, vai ser principalmente contra folhas estreitas, que é o azevém, e para folhas largas, então, não é tão preocupante por conta dos produtos que podem ser utilizados. E problemas com o frio, que é a geada no final do ciclo, que inviabiliza o grão, então vai ficar um grão xoxo, e temperaturas acima de 25 graus que inviabilizam o pólen, então se ela se encontrar no processo de floração. A temperatura ideal, então, para o cultivo da aveia é em torno dos 18 até os 20 graus. Porém, ainda tem a temperatura base inferior, que é 7 graus, que ela vai resistir, e a temperatura base superior, que é de 30 graus. A colheita, então, ela vai se realizar quando a planta apresentar um aspecto de coloração amarelada e a umidade do grão, então, for abaixo dos 20%. De minha parte, seria isso. Eu agradeço a atenção.